Olá, eu sou Elaine Escobar, da Escobar Consulting. Vou conversar um pouquinho com vocês hoje sobre cirurgião dentista pós-pandemia. Nós temos uma preocupação crescente com os nossos clientes de todos esses anos, desde 2012, que têm entrado em contato conosco frequentemente, perguntando sobre mudanças nesse momento da pandemia e pós-pandemia, o que pode acontecer de diferente. E aí optei por começar a falar um pouquinho para vocês sobre o SARS-CoV, para que vocês entendam algumas questões que são fundamentais para o cirurgião dentista. Então, muitos de vocês já têm a informação, o SARS-CoV-2 é o vírus causador da Covid-19, é o vírus de RNA envelopado que contém espículas, o que facilita a sua adesão aos tecidos do hospedeiro. Ele tem tropismo para diferentes células, não apenas as células da região respiratória, e esse tropismo para essas diferentes células favorece a multiplicação do vírus em órgãos diferentes, como, por exemplo, pulmão, faringe, coração, rins, fígado, cérebro e em células do sangue. O vírus ele tem uma capacidade de transmissão muito alta, e a incubação é variável, ela varia de 5 a 14 dias. O vírus pode estar presente nos aerosóis produzidos durante o tratamento. Porém, o tratamento odontológico durante a pandemia, ele é seguro, desde que o cirurgião dentista faça todas as exigências necessárias em termos de cuidado com EPIs e também cuidados em processos de desinfecção e intervalos entre atendimentos de um paciente para outro. A necessidade do uso correto de EPIs é um cuidado não apenas para a proteção do cirurgião dentista, como do profissional auxiliar, mas também para reduzir o risco de contaminação do paciente. É necessário que seja feita a desinfecção de todas as superfícies após o atendimento, pode ser utilizado álcool a 70% ou hipoclorito de sódio a 0,1%. Deve existir um intervalo entre os atendimentos, e esse intervalo é importante, primeiro, para que haja sedimentação do aerosol no ambiente, que vai ser depois higienizado e passar por um processo de desinfecção. Precisa existir uma segurança nas áreas de circulação e espera dos pacientes, então a ideia é que não existam mais revistas, objetos que os pacientes possam manipular na sala de espera, tirem quadros, tirem tudo aquilo que pode aumentar qualquer risco de contaminação. Outra questão importante é a desparamentação do profissional. O ideal é que essa desparamentação ela aconteça num ambiente diferente daquele do atendimento, evitando com isso o risco de inalação de eventual aerosol ainda disponível no local. A desinfecção de todas as áreas de circulação, elas devem acontecer entre os atendimentos, e daí a importância de ter intervalos coerentes entre o atendimento de um paciente e outro. Solicitar que esses pacientes não venham acompanhados na medida do possível, evitem trazer bolsas, mochilas e sacolas. Atualmente, existe um guia interino de cuidados do cirurgião dentista durante a pandemia, mas acredita-se que teremos mudanças futuras no uso de EPIs, mesmo após a pandemia. Algumas questões realmente elas vão mostrar para o nosso paciente que nós nos preocupamos mais com eles. Então, nós precisamos efetivamente mudar alguns hábitos. Atualmente, durante a pandemia, o uso da máscara N95 e o Face Shield tornam o risco do cirurgião dentista moderado frente ao atendimento de um paciente que seja positivo e que esteja em fase de incubação do vírus. Então, vejam que
esse atendimento para o cirurgião dentista não é isento de risco nesse momento. E dessa forma, nós temos que pensar seriamente sobre os atendimentos eletivos. No momento, a principal preocupação é a realização de tratamentos relacionados com procedimentos de urgência. Sempre vamos solicitar bochechos antes do atendimento, pois eles reduzem parcialmente a quantidade de vírus no aerosol que vai ser produzido. Nós temos artigos mostrando a eficiência do peróxido de hidrogênio a 1,5% e também da clorexidina na redução do vírus no aerosol produzido. Porém, no caso da clorexidina, o que os artigos mostram é que cerca de 2 horas após a realização do bochecho, a carga viral no aerosol volta à situação semelhante. O uso de isolamento absoluto também é uma condição que vai reduzir a produção de aerosol. Isso também é reduzido utilizando um sugador de alta potência. E tem alguns dispositivos também para que esse sugador ele permaneça o tempo todo ali em condições de sugar o aerosol produzido. Esse aerosol ele vai ser produzido sempre na direção da boca do paciente, mas esse aerosol chega a formar um raio de 1,5 metros, considerando a boca do paciente o centro. Então, essa disseminação ela acaba realmente acontecendo sobre o profissional, sobre o auxiliar e nas bancadas de atendimento, no chão, de forma que toda a região precisa ser higienizada. Se o paciente relatar que é positivo e tem uma urgência, o ideal é que ele seja atendido em ambiente hospitalar, preferencialmente no local com pressão negativa. As opções de proteção do corpo, elas são diversas, principalmente descartáveis. Hoje, algo que tem sido muito utilizado são os scrubs ou pijamas cirúrgicos, de preferência que possam ser autoclavados de um tecido autoclavável, e sobre eles nós utilizamos aventais. Se for utilizado o avental de TNT, de preferência na gramatura de 40 gramas, existem macacões de TNT, macacões plásticos, e como vocês podem ver no canto inferior da tela, também capas de chuva plásticas e impermeáveis também têm sido utilizados para a proteção do corpo. Lembrando que toda essa proteção ela deve ser descartável e descartada entre um paciente e outro. Quanto à máscara N95, considerando que nós acabamos de falar sobre a produção do aerosol, muito cuidado tem que ser tomado. Se você fez um procedimento odontológico que promoveu um aerosol, a máscara N95 ela tem que ser trocada para sua proteção, né? Então, observe o cuidado com a sua saúde, que é fundamental. Você precisa estar bem para poder trazer a saúde do seu paciente. Aqui nós temos algumas imagens que mostram a paramentação para proteção da cabeça do cirurgião dentista. Então, começando pela máscara N95, se você quiser usar uma máscara cirúrgica por cima, pode, ou não é necessário, só a N95 ela já te traz excelentes resultados de proteção. Utilização do óculos de proteção, depois o gorro de proteção e, por último, o face shield. As luvas, elas vão ser importantes na proteção das mãos. Eu gosto muito dessa imagem do The New England Journal of Medicine. Observe o avental, né? A forma como ele está posicionado no dedo do profissional para que a luva possa cobrir totalmente o avental. Isso pode ser feito, por exemplo, com os macacões plásticos, com as capas de chuva. Então, é uma maneira de evitar que esses aventais que não contêm punho, eles saiam de dentro da luva. Podemos utilizar 2 pares de luva
de luvas para retirar com cuidado, né? Lavar sempre as mãos com sabonete líquido antimicrobiano, preferencialmente aqueles que contêm clorexidina, e usar o álcool a 70%. Isso promove ressecamento da mão, então todos os dias, ao término do atendimento, quando o cirurgião dentista já estiver indo para sua própria casa, procurar hidratar, lembrando que alguns hidratantes trazem prejuízos para a capacidade de preservação de contato das luvas. Quanto às diretrizes futuras, as corretas medidas de prevenção, elas reduzem o risco de contaminação do cirurgião dentista e dos profissionais auxiliares. Ainda não existe um consenso sobre o funcionamento dos serviços odontológicos durante a pandemia. Se é para funcionar com atendimentos seletivos ou apenas emergenciais. A grande maioria dos autores aponta para realização apenas dos atendimentos emergenciais. Mas o que pode ser feito é a triagem do paciente num pré-check-in. Então, através de contato online ou por WhatsApp, nós podemos perguntar para o paciente se ele teve algum contato com alguém que teve a doença, se ele teve alguma manifestação clínica da Covid-19, se ele teve febre, se ele teve coriza, se ele teve diarreia, dor de cabeça. E respondendo negativamente a todas essas perguntas, ele é elegível para o atendimento. O ideal é trabalharmos a 4 mãos, o que reduz o risco de contaminação. E lembrar que se o nosso paciente ele é um COVID positivo, ele teve a doença, ele tem IgM negativo já, IgG positivo, nós só devemos atendê-los após 1 mês da remissão dos sintomas. Então, quando foi a data que ele teve o último sintoma, o atendimento odontológico só deve acontecer 1 mês depois. As escolas de graduação e pós-graduação, elas podem, no momento, trabalhar com atividades online, discussão de casos clínicos, PBL, ou realizar atendimentos com um distanciamento significativo entre os alunos, garantindo fechamento através de PVC dos boxes de atendimento para reduzir a disseminação de aerosol e tendo o máximo de profissionais no local, evitando dessa forma a circulação em corredores, né? Evitando a contaminação cruzada entre os pacientes. Isso ainda está em discussão. Em alguns estados do Brasil é possível pensar nesse retorno, em outros estados esse retorno ainda não é viável. Então, nós temos que atender adequadamente aquilo que é definido pelo governo dos diferentes estados. A validação de uma vacina efetiva realmente vai trazer um sossego para todos, uma tranquilidade, todos vão poder voltar ao atendimento com mais tranquilidade. Porém, o atendimento odontológico, ele não vai ter as mesmas características que tinha no passado. Nós teremos algumas mudanças nos protocolos de atendimento. Eu coloquei aqui para vocês a árvore de decisão, quando atender, quando não atender o paciente, né? Então, o ideal seria apenas atender pacientes de urgência, que são negativos para a Covid-19, que não têm a sintomatologia nem a suspeita da doença, nesse momento que a pandemia está ativa. E aí vem algumas questões. Quanto ao cirurgião dentista empreendedor, porque além do profissional da saúde preocupado em trazer excelência ao seu atendimento odontológico e saúde para o seu paciente, ele é um profissional que depende do seu trabalho, né? E isso já trouxe uma série de alterações. Porque é um momento que ele só passou a atender a urgência, a carga horária de atendimento no consultório reduziu e da mesma forma reduziu também
número de atendimentos realizados, e os custos, eles estão ali, existem custos fixos, existem custos variáveis, e o cirurgião dentista é um profissional que precisa da sua retirada mensal. Algumas questões aqui que nós temos que levar em consideração sobre o investimento que o paciente vai realizar no tratamento nesse momento, é que o investimento de cada atendimento para profissionais diferentes tem um custo diferente, que está baseado, claro, que na instalação, aonde esse consultório está instalado, nos conhecimentos técnicos científicos desse profissional, na experiência que ele possui no mercado de trabalho, e esse profissional já tem uma tabela de investimento dos procedimentos odontológicos. Porém, nesse momento, a essa tabela precisam ser acrescidos os valores que se referem ao custo dos novos EPIs que entraram para utilização. Eu coloquei aqui para vocês uma tabela que mostra valor mínimo e máximo de EPIs para o cirurgião dentista e a ASB por atendimento. Esses valores, eles foram obtidos através de pesquisas realizadas em dentais na cidade de São Paulo e também provenientes de materiais disponíveis para compra online na internet em 21 de maio de 2020. Então, vejam que o custo ele era bem variável, variando de 35,24 para 328,42. Então, claro, pesquisar onde comprar para evitar dessa forma um custo muito alto dos EPIs. Só que não são apenas os EPIs a questão, nós temos que nos preocupar também com os descartáveis para o cliente. Já existiam, mas agora são mais, né? E os processos de desinfecção de todo o ambiente, inclusive das áreas de circulação, entre um paciente e outro. E aí o valor mínimo de um atendimento passa a ser R$ 52,50 de acréscimo. E o valor máximo R$ 412,82. Então, verifiquem, prestem muita atenção que se você tiver um convênio odontológico, por exemplo, e você atende por esse convênio e o convênio te paga menos dos 52,50, para você prestar o seu atendimento odontológico a esse paciente, você vai ter que pagar para trabalhar, o que não é algo que faz sentido em nenhuma profissão. Então, fique atento para essa questão, fique atento para os custos, mas nós sabemos que nós estamos num momento que é difícil para todos. Muitos pacientes perderam renda, então é difícil falar em aumento de custos. Nós podemos conversar com o paciente de várias formas, por exemplo, solicitando o pagamento mínimo, que seria referente ao seu custo para atendimento, e o restante em parcelamentos que sejam viáveis para o cliente nesse momento econômico que ele se encontra. Então, o cirurgião dentista, além da questão de se é ou não seguro atender no momento, a gente já sabe que é seguro atender no momento com os EPIs e processos de desinfecção. O que o cirurgião dentista precisa fazer é recalcular o valor da sua hora de cada procedimento que ele for atender de urgência. Quanto aos procedimentos eletivos, eles não estão indicados no momento e eles representariam, inclusive para o profissional, uma questão de redução da lucratividade e um aumento de risco pessoal. Então, avalie o seu risco pessoal e da sua família, não deixe de avaliar a real lucratividade do atendimento eletivo nesse momento, para você decidir se você vai realizar o atendimento eletivo ou não. Essa decisão é de cada um, né? Então, cada profissional vai fazer essa tomada de decisão considerando seus riscos. Algo que a gente tem que pensar quanto à lucratividade de um profissional da área da saúde é que quando a sua empresa, o seu empreendimento, que é o consultório ou a sua clínica,
teve uma lucratividade, esse empreendimento garantiu subsídios para que você possa permanecer por até 6 meses pagando seus custos fixos e com uma retirada mínima. Depois de 6 meses, realmente, mesmo com a lucratividade alta, fica mais difícil para todos, né? Então, pense nisso. Como que está a provisão nesse momento? Você tinha feito um planejamento estratégico de negócio para ter a sua provisão necessária por esse momento? Porque é claro que ninguém esperava pela pandemia, mas o cirurgião dentista, que depende do seu próprio trabalho, não está isento de risco de sofrer um acidente, né? Então, a gente sempre tem que pensar nas possibilidades. Ficou doente, sofreu um acidente, ou não pode acionar um seguro pessoal, mas teve um problema na família e precisou, nesse momento, dar uma atenção maior para um ente querido, né? Então, esses momentos, esse subsídio é fundamental para garantir a permanência do profissional no mercado. Então, o seu consultório, ele tem que ser produtivo, ele tem que ser lucrativo, ele deve atender as demandas da comunidade onde ele está inserido. É fundamental ter o reconhecimento dos seus pacientes, ter a gratidão do resultado do seu tratamento por parte dos pacientes, mas você precisa ter capital de giro porque você precisa subsistir, né? E um capital para investimento e proporcionar também a lucratividade para os sócios, porque não é somente a subsistência, é a sua forma de ganho, é o seu trabalho. Caso você precise, nós podemos ajudar na reestruturação, no planejamento de modelo de negócio, planejamento estratégico voltado aí para um futuro pós-pandemia. Agora, quando nós pensamos nesse momento do cirurgião dentista inserido em um contexto social e familiar, muitas coisas mudaram, e não é única e exclusivamente para o cirurgião dentista, mas mudanças que aconteceram também para todas as pessoas em geral, né? Então, nós começamos a observar que o distanciamento social, a dificuldade de interações, a privação da liberdade trouxe para todos algumas questões, algumas preocupações. É fundamental que o cirurgião dentista aproveite o seu tempo da melhor maneira possível, não só pensando como profissional, mas como um indivíduo que é um todo. Então, realizar atualizações online, organizar suas finanças para o enfrentamento dos próximos meses, aproveitar o tempo que você tem para o convívio familiar, contato online com os amigos é o que dá no momento. Então, WhatsApp, Hangouts, Zoom, fazer momentos agradáveis. Lembrar a importância da espiritualidade na sua vida, seja qual for a sua forma de espiritualidade, ela deve ser desenvolvida, ela traz uma conexão que vai te trazer benefícios. Cuidar da sua saúde física, a saúde mental e emocional, né? É fundamental nesse momento. Exercício físico em casa, se você estiver em quarentena, atividades realizadas para o seu bem-estar, exercitar meditação, porque quando você para pensar com clareza, tudo fica mais simples. E usar parte do seu tempo com você mesmo. Além de profissional, você é um indivíduo que tem que estar bem para poder oferecer o melhor para o outro. Tente equilibrar nesse momento a sua vida profissional com a sua vida pessoal. E aproveite esse momento para pensar que a vida profissional e a pessoal, elas sempre precisam estar em equilíbrio, né? Então, comece a olhar para trás, no antes da pandemia. A sua vida profissional e sua vida pessoal estavam em equilíbrio ou não? Né? E se não estavam, talvez seja um momento aproveitar o tempo que você tiver para pensar o que pode ser mudado. Estipular metas que sejam viáveis, pensar em caminhos para alcançar essas metas e planejar os passos necessários para esses caminhos.
E se precisar, buscar a ajuda de um coach que tem experiência. O coaching, na verdade, trabalha isso. Nós levantamos dados que são a situação inicial, diagnosticamos essa situação inicial, ajudamos com o coach a definição de metas e juntos nós vamos definir o caminho a seguir, definindo os passos que devem ser dados, estipulando prazos, né? Que esses prazos eles são fundamentais para não ficar uma coisa aleatória. E essa ideia do coaching, ela traz para vocês um entendimento do que pode ser mudado na sua percepção de carreira profissional, na sua percepção de indivíduo como um todo, para que você atinja suas metas profissionais sem que o seu profissional desafie o seu pessoal. E colocar em equilíbrio as duas coisas é muito importante. E veja uma outra questão, não existe uma regra de sucesso para um profissional da área da saúde. Não existe um dentista que seja de sucesso. O sucesso é uma característica de percepção pessoal. Então, o sucesso para um pode ser reconhecimento do paciente, para o outro pode ser o reconhecimento de uma comunidade científica, o reconhecimento de grupos de alunos, o reconhecimento público de uma comunidade por gratidão ao trabalho prestado, pode ser dinheiro no bolso, pode ser poder fazer seu próprio horário, poder viajar fora de temporada, poder conciliar a vida familiar com a vida profissional. Então vejam que o que é sucesso para você é diferente do que é sucesso para o outro. Então não existem metas que são iguais para todos. As metas, elas são individuais. E esse é o papel do coach, ajudar o profissional a entender aquilo que é melhor para ele, para que ele consiga atingir o que é melhor para ele, não para o vizinho. Então não temos uma receita que se aplica a todas as pessoas. Cada profissional tem características peculiares. Queria só apontar aqui para vocês que o cirurgião dentista, ele atua principalmente em consultórios e clínicas odontológicas, mas nós não podemos esquecer que existem outras atuações, e aí às vezes essas outras atuações podem fazer parte de novas metas que você tenha aí no seu futuro. Atuação em equipes multiprofissionais da saúde, atuação no programa de saúde da família, em âmbito hospitalar, como pesquisador, no desenvolvimento e inserção de produtos no mercado da odontologia, atuação como docente, em programas de odontologia coletiva em âmbito municipal, em âmbito estadual ou em âmbito ainda nacional, e pode atuar também como perito odontológico, isso tem crescido muito nos últimos anos. Então aqui, para finalizar, pós-pandemia, muita coisa vai mudar. Vai mudar por quê? Você não é mais o mesmo, o paciente não é mais o mesmo, o mundo não é mais o mesmo. Pós-pandemia, nós temos que ter algumas questões para pensar. A inteligência artificial veio para ficar. Não vai sair daí. Então, nós temos que estar abertos a essas mudanças. Ao fluxo digital. O modelo de negócio, ele vai precisar ser atualizado. Então, planejamento estratégico é fundamental. Você é diferente, seu cliente será diferente, o mundo será diferente. É fundamental que você esteja aberto às mudanças e disposto a um novo aprendizado. O aprendizado na nossa vida deve ser constante. Nós temos que estar constantemente em aprimoramento. Isso garante, ou através de cursos de pós-graduação, de pequenas atualizações, de cursos rápidos, de leituras, de pesquisas, isso nos garante a inserção no mercado de trabalho, que ele está constantemente em mudança.
Nós, da Escobar Consulting, Soluções de Saúde, estamos à disposição de vocês, tanto para ajudá-los na retomada, no planejamento da retomada, ou nesse momento de definição do que você realmente quer. Se precisar de uma consultoria no seu consultório para ver o que pode ser melhorado no seu empreendimento, conte conosco. Se precisar de coaching profissional, pode também contar conosco e vocês podem ver aqui na tela, compartilhado com vocês, o nosso site, que contém maiores informações do nosso serviço, e-mail para contato, escobarconsulting.saude@gmail.com e o WhatsApp para contato. Estamos à disposição e agradecemos a atenção de todos. Obrigada.